Shalom, irmãos. Abra no mesmo livro onde foi lido em nome de Jesus. Capítulo 13, versículo 6. Glórias a Deus. Versículo 7. João, capítulo 13, versículo 7. Glórias a Deus. Assim diz as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém? Sente glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é o dono do tempo. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Deus é o dono do tempo. Deus, Ele sabe o que Ele faz. Amém? Glórias a Deus. Esta passagem que nós meditamos aqui, glórias a Deus, como a irmã Mariana tem falado, amém? A gente não vai entender agora, mas depois nós vamos compreender. Mas antes disso, nós temos que entender o que é que a gente não entende agora, para depois nós entendermos. Jesus aqui no capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos. E para quem já leu este livro de João, a partir do capítulo 13, nós sabemos que está perto de Jesus ser traído, que está perto de Jesus ser negado 3 vezes por Pedro. E quando Jesus fala aos seus discípulos, principalmente para o apóstolo Pedro, porque Jesus ia lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, não, eu que careço do Senhor lavar, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro vai lá e manda Jesus lavar o corpo todo. Aí Jesus diz que só uma parte seria necessário. E agora que nós vamos entrar na mensagem, é o que Jesus fala: o que eu faço agora tu não entende, mas entenderá depois. Porque Jesus, ele falou acerca disto, que eles iam entender depois o que ele estava fazendo. Primeiro, porque Jesus estava servindo aos discípulos, porque Cristo não veio para ser servido, mas é claro que ele era digno de ser servido, mas o propósito de Cristo é servir a humanidade e principalmente aos discípulos. E Jesus fala: o que eu faço agora tu não entende, mas tu entenderá depois. Quando Jesus fala isso, ele já está sabendo que o traidor já tinha vendido a ele por 30 moedas de prata. Oh, glória! E quando Jesus termina de dar as instruções aos discípulos, porque nesse capítulo 13 está perto de Jesus ser preso, perto de ser crucificado. Oh, glória! Aqui está no Monte das Oliveiras. Isso aqui, irmãos, é algo muito lindo, porque Cristo, aqui em João capítulo 13, é a última ceia. Em Mateus capítulo 26 também refere-se à última ceia. É quase a mesma coisa, só que João conta um pouco diferente do que Mateus. Só que Mateus 26 e João capítulo 13 é a mesma coisa. Oh, glória! E quando Jesus fala para os seus discípulos: agora vocês não vão entender o que eu faço, mas vocês vão entender depois. Oh, glória! O que é que os discípulos ainda não entendiam o que Jesus estava fazendo? Primeiro, porque os discípulos achavam que eles queriam lavar os pés de Jesus, só que Jesus se disponibilizou para lavar os pés dos discípulos, e isso causaram, oh, glória, uma verruga atrás da orelha dos discípulos. Como é que ele, sendo mestre, como é que ele, sendo o nosso Messias, está lavando os nossos pés? Glória! E isso vai causar espanto nos discípulos. Irmãos amados da parte de Deus, quando Jesus fala isso, que eles não estavam entendendo aquilo, mas eles entenderá depois. Oh, glória! É o momento que Jesus está ceando no capítulo 14, dando continuação ao mesmo texto. Jesus vai
dá um bocado molhado para o traidor. Isso aqui, irmão, é algo sério. Por quê? Porque no momento que Jesus dá um bocado molhado para Judas, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 22, que Satanás entrou em Judas. Oh, glória! Quando Satanás entrou no coração de Judas, João 13 não diz, mas em Lucas 22 diz que Satanás entrou no coração de Judas para quê? Para dar a fim o plano que Judas tinha planejado contra Jesus. Oh, glória! Aí, irmão, quando Satanás entra no corpo de Judas, Judas vai até os principais do sacerdote, aonde? Na casa do sumo sacerdote. E qual era o nome dele? Caifás, sogro de Anás. Oh, glória! E quando Judas chega até lá na sinagoga, vai vender a Jesus. Oh, glória! Por quantas moedas? 30 moedas de prata. Oh, glória! Para você ver que Jesus já sabia dos planos que Satanás já tinha projetado no coração de Judas. Quando Judas vende a Jesus, Jesus agora no capítulo 16 e 17 de João, o mesmo assunto se encaixa nesses dois capítulos, que diz: Jesus ora pedindo ao Pai que guarde os discípulos, que guarde os apóstolos. Oh, glória! E Jesus diz no Monte das Oliveiras: levantamos e partamos, porque é chegado aquele que me trai. E quando Jesus está no Monte das Oliveiras, vem uma multidão. Oh, glória! Uma multidão com tochas, com porretes e com tochos, oh, glória! Atrás de Jesus o Nazareno. Só que eu fico impressionado, irmãos amados, que todos os discípulos, incluindo a Jesus, estavam todos iguais, estavam todos assemelhantes. E como é que você prova isso? Que os fariseus chegam perguntando, e Jesus fala: a quem buscais? Aí eles respondem: a Jesus o Nazareno. Glória! Para você ver que eles não vêm até Jesus e prende a Jesus. Primeiro Jesus pergunta: a quem buscais? Ele diz: a Jesus o Nazareno. E quando Jesus diz: sou eu, a Bíblia diz que eles caem no chão, porque Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Quando eles caem de bruço, ele se levanta e Jesus pergunta de novo: a quem buscais? Ele diz: a Jesus o Nazareno. Agora, quando Jesus diz: sou eu, glória, se cumpre a profecia no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Glória, a Bíblia diz assim: ergue-te, ó espada, contra o meu pastor, e eu dispensarei as ovelhas do rebanho. E se cumpre esta profecia, eles prendem a Jesus, e os discípulos agora vão ficar o quê? Espalhado. Glória, leva Jesus para onde? Para a audiência. Isso aqui é algo muito longo, extenso, porque Jesus tinha falado para os discípulos: vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Glória, Jesus disse: onde vós há de escandalizar em mim? E Pedro diz assim: jamais eu me escandalizarei em ti, Senhor. E Pedro, Jesus disse para Pedro: ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro disse: jamais. Glória! E quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ele se aparta dos discípulos e ora:
que uma criada daquele lugar chega até Pedro e diz: tu és um daquele, oh glória, porque tu parece ele. Ele dizia: eu não sou, nem sei o que dizes. Aí outra criada, a mesma criada, chega até ele: tu és um dele, porque a tua fala te denuncia. Aí Pedro diz: eu não sou, eu não sei o que falais. Segunda vez ele nega a Jesus. E quando chega, aí o sumo sacerdote pega um soldado, dá ordem para pegar Jesus e levar para ser açoitado. É na mesma hora que Jesus está passando no pátio da casa do sumo sacerdote, e no pátio tinha uma janela, e Jesus está passando, olhando assim. É a terceira vez que ele ouve dizendo que Pedro dizendo que não conhecia a ele. E a última resposta que Pedro diz para um servo que perguntou para ele: tu és um dele, porque a tua fala, o teu jeito, tu parece com ele. E Pedro diz: eu não conheço a ele. E quando Pedro diz: eu não conheço, Jesus passou e olhou para Pedro, olhando, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente, irmão. Aí quando Pedro nega pela terceira vez, Pedro vai chorar a parte, e Jesus agora é levado para onde? Quando é levado para o sinédrio, Jesus é levado para o sinédrio, e no sinédrio, sabe quem está lá? Está Pilatos, está Anás, está Caifás e os principais do sacerdote, oh glória, o sumo sacerdote Caifás, diante do sinédrio, vai pegar Jesus no meio, oh glória, em uma roda, arrodeia diante de Jesus e diz assim, ó: conjure-te, oh glória, pelo Deus vivo, se tu és o Cristo de Deus, aleluia. E Jesus abre a boca e diz assim, irmão João Anderson: tu disseste, mas brevemente tu vereis o Filho do Homem, oh glória, vereis o Filho do Homem à direita da majestade. Oh glória, quando Jesus diz brevemente você verá que eu sou o Filho do Homem, a Bíblia diz que ele diz assim: blasfemou. Para que precisamos mais de testemunha? E Caifás abre a boca e diz: que vos parece? É réu de morte. Então, Jesus agora é levado para onde? Para a sala de açoite. Glória, tira a roupa de Jesus e só deixa Jesus com essa parte aqui, glória. A Bíblia diz, glória, que pega ao nosso Cristo, coloca ele de joelho, pega uma cana, glória, que estava encostada na parede, e a Bíblia diz que começa a dar canada na cabeça de Jesus, arranca uma coroa de espinho, encrava na cabeça do nosso Salvador, e os espinhos quase, glória, de 5 centímetros entra, glória, na massa cefálica de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles levantam a Cristo, eles começam a zombar dizendo: profetiza, ó Cristo, quem te bateu? Profetiza, ó Cristo, quem te bateu? Jesus é levado à sala do açoite, e lá na sala do açoite, quem era açoitado tinha um tronco no meio, glória, e nesse tronco tinha correntes com bola de ferro, glória, para amarrar o pé, amarra a mão no tronco, glória, pega Jesus, bota no tronco, pega um chicote com 3 cordas de couro, e na ponta tinha um pedaço de ferro e de vidro ou de osso, bota Jesus no chão e começa a dar quantas chicotadas? 39, glória, porque era 40, mas por causa que eles queriam dar mais chicotada a Jesus, dava 39. E a Bíblia diz que Jesus não gritava, Jesus ficava calado, Jesus não abria a boca para gemer, e eles... E a Bíblia diz que pega uma cruz, o madeiro, agora levanta a Jesus. A Bíblia diz que dava para ver os pulmões de Jesus, a glória. Era tanta ferida aberta em Jesus. Jesus sangrou, sofreu
pecados estavam naquela cruz, as nossas iniquidades estavam naquela cruz, e esse é um dos motivos de você dar glória, esse é um dos motivos para você dar aleluia, porque glória a Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu vou adiantar aqui. Quando Jesus é colocado lá, dois ladrões, um do lado do outro, Jesus aonde? No meio. Jesus está no meio. Tem um buraco no monte, coloca a cruz. Jesus está pregado. Jesus clama em latim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Glória, esse capítulo está no livro de Salmos, capítulo 22. Davi diz assim: ó Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, seguro, glória, e olhe para mim. Sabe que hora Jesus começou a ser crucificado? Meio-dia, aleluia. E sabe quando Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Agora olhe para mim aqui, vamos entender a Bíblia Sagrada. De meio-dia até 3 horas, o Pai estava no céu, o Pai estava na glória, e o Filho estava onde? Na terra, sem a presença do Pai. É agora que ele sente a distância do Pai e clama: Deus meu, por que me desamparaste? Quando é 3 horas da tarde, o sol que clareia o dia, aleluia, se escurece. A lua que governa a noite se escurece. E a Bíblia diz que a terra treme, a natureza não dá um pio, os pássaros não cantam. Há um silêncio no céu, aleluia, há um silêncio na terra. Mas trouxe que remodo veste. A Bíblia diz que quando dá 3 horas da tarde, repousse lá no santuário, aleluia, aquela cortina que fazia a divisão entre o lugar santo e o nosso rio sai, aleluia, entre o santo do santo. A Bíblia diz que era 12 cortinas, aleluia, de alto a baixo, aleluia, de alto a baixo. Oh, glória, o véu do templo se rasgou, o véu se rasgou. Ai, eu imagino. Segura aí. A Bíblia diz em Êxodo 32 que o véu era composto por 12 coxinhas. Não é dessa forma, era quase desse pano de malha. 12 coxinas. Só que a Bíblia diz que o véu não foi rasgado de baixo para cima, foi de cima. Quando o Messias morre, imediatamente o véu, se tu entende isso aí, era Deus dizendo: agora não precisa mais de sacrifício para a humanidade falar com o Pai. Agora você pode falar com Ele de joelho, você pode clamar a Ele, pode dar glória, pode dar aleluia, porque o véu se rasgou, aleluia, o véu se rasgou. Aí, só para me completar esse tema, Jesus agora quando morre, o engraçado é que quando Jesus morre, Jesus vai para um lugar. Você acha que Jesus vai para lá? Oh, glória, livro de 1 Pedro capítulo 4, a Bíblia diz que ele foi e desceu nas mais profundezas do abismo e pregou para os espíritos em prisão, aleluia, que no outro tempo foi rebelde, oh, glória com Deus, no tempo do dilúvio. Ah, meu Deus, eu não entendo até hoje como é que Jesus morre, aleluia, desce no inferno e prega para aquele
se prostra, pomba gira se prostra. Jesus pega o diabo e amassa a cabeça dele. Glória, vem da chave, aleluia. Glória, vem da chave do inferno. Glória. E Jesus trata em Apocalipse 1:18 diz: eis que sou, glória, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele volta, aparece a Maria Madalena. Maria Madalena conta, o discípulo não acredita. Quando ele aparece dentro da casa, atravessa a parede. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Tem alguma coisa para comer aí? Só que Tomé não estava. Tomé disse: só vou crer se eu ver ele. Verdade. Jesus aparece a segunda vez. Quem está lá? Tomé. Aparece no meio. Jesus atravessou a parede. Pai seja convosco. Tomé, deixa eu tocar. Tomé, seja crente, não incrédulo. Toca aqui, ó. Já viu o espírito ter corpo? Quando ele toca em Jesus, ele se reconhece: Deus meu, eu creio que tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus começa a falar tudo o que ele tinha falado no capítulo 13. Jesus fala da lei de Moisés tudo. Era necessário que Cristo padecesse, glória, e ressuscitasse e entrasse aonde? Na glória. Quando Jesus ressuscita, fala com os discípulos. Aí o discípulo, a Bíblia diz que Jesus pega os discípulos e fala assim: assopra, recebei o Espírito Santo. Glória. Quando assopra, Jesus fica quantos dias na terra depois de haver ressuscitado? 40. Provando as inefalíveis provas que ele tinha sido ressuscitado. Aí a Bíblia diz que os discípulos, glória, está numa montanha, no Monte das Oliveiras. Jesus se oculta dos discípulos. Os anjos dizem: varões Galileu, porque está olhando para a altura. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aqui é o mesmo que um dia voltará para buscar a vocês. Aleluia. Jesus, glória, voltará para buscar a igreja. E Jesus diz para os discípulos: vocês não entendem agora o que eu faço, mas depois vocês vão entender. Porque Jesus estava dizendo isso, porque ele sabia que ele tinha uma missão para se cumprir na cruz do Calvário. Depois da morte dele, os discípulos entendiam o que Jesus falou. É necessário que Cristo tinha que padecer e morrer e entrar na glória. Então, irmãos, a moral, glória a Deus, o horário já voou. Glória a Deus, Jesus. O que Deus está nos dizendo é: vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Compreender. Vocês não compreendem agora. Vocês não compreendem agora, mas não entendemos agora, mas compreendemos. Mas compreendemos depois tudo que Deus faz. Amém? Amém. Essa luta que tu passa, tu não entende agora. Depois, tu é por. Engraçado que quando eu recebi o tiro, eu não entendia. Esse cenário, eu não entendi. O engraçado é que quando a pastora falou uma coisa, você passou por isso porque que tal coisa. Amém. Hoje, até hoje, ímpios falou para mim, disse: você passou por isso porque de tal coisa. Eu falei: é verdade, vi que a pastora me disse, e é verdade. O engraçado é que eu só entendi 2 anos depois o motivo porque eu recebi aquele tiro. Então, irmão, não se preocupe, porque você vai compreender depois tudo o que Deus faz. Amém? Se coloque sobre os seus pés.